Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Discussão sobre o divórcio. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? E lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e a repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se juntará à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Jesus e as crianças. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Comentários dos pais da Igreja. São Beda. Até este ponto, Marcos narrou o que o Senhor fez e ensinou na Galiléia. Aqui começa a narrar o que fez, ensinou e sofreu na Judéia, e antes de tudo, além do Jordão, no Oriente. E isto é o que se diz: partindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e além do Jordão. Em seguida, também ao redor do Jordão, quando foi até Jericó, Betânia e Jerusalém. E, conquanto toda a província dos judeus fosse chamada de Judéia, para diferenciá-la das províncias de outros povos, de modo específico, aquela região meridional era chamada Judéia, em ordem a diferenciá-la da Samaria, da Galiléia, da Decápole e das outras regiões na mesma província. Teofilacto Diócrida. Ele visita a região da Judéia, que várias vezes tinha deixado em função da inveja dos judeus, pois a paixão ocorreria ali. Mas não subiu então a Jerusalém, indo às regiões limítrofes da Judéia, para servir multidões não maliciosas. Com efeito, Jerusalém era a operadora de toda a perversidade, por conta da malícia dos judeus. Por isso se segue. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele, e como de costume, de novo as ensinava. São Beda. Deve-se notar a distância que havia entre as almas das multidões e dos fariseus. Aquelas se reúnem para serem ensinadas e para que seus enfermos sejam curados, como recorda Mateus. Já estes se aproximam para, por meio da tentação, apanhar o Salvador numa armadilha, razão pela qual se segue. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Teofilacto Diócrida.
Eles se aproximam sem o abandonar, para que as multidões não crescem nele, mas, aproximando-se reiteradamente, acreditavam que podiam levá-lo à hesitação e, por meio de interrogatórios, desconcertá-lo. Propuseram-lhe então uma questão cujas duas saídas levavam a um abismo, de modo que se dissesse que é lícito ao marido repudiar a mulher, o que não é lícito, acusá-lo-iam contradizendo-o a partir dos preceitos de Moisés. Cristo, portanto, sendo a própria sabedoria, responde-lhes com uma resposta que escapa aos seus laços. São João Crisóstomo. Perguntado, pois, se era lícito, não respondeu de imediato que não era lícito, para não causar um tumulto, mas antes quis que respondessem o parecer da lei, de modo que se ajustassem com aquilo que lhe convinha dizer. Por isso se segue. Ele respondeu: Que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e a repudiar. Declararam, pois, que Moisés havia dito isto ou por conta da pergunta do Salvador ou querendo incitar a multidão contra ele. E com efeito, o divórcio era algo indiferente para os judeus, e todos o faziam como se fosse permitido pela lei. Santo Agostinho. Pouco importa a verdade dos fatos se as próprias multidões, como narra Mateus, introduziram ao Senhor, que proibia a separação, a questão sobre o libelo de divórcio permitido por Moisés, ou se as próprias multidões responderam isto ao Senhor sobre o preceito de Moisés, quando ele o perguntou, conforme narra Marcos, pois a vontade de Cristo era de tal modo que não lhes daria a razão pela qual Moisés tinha-no permitido, a não ser que eles mesmos o recordassem antes. Como, pois, a vontade dos falantes, a qual devem servir as palavras, foi mostrada por ambos os evangelistas, não há nenhuma diferença, conquanto o modo de narrar seja diverso. Pode-se também compreender que, como diz Marcos, o Senhor, logo em seguida aos que lhe indagavam sobre a possibilidade de separar-se da esposa, perguntou o que lhes havia ordenado Moisés. E quando eles responderam que Moisés permitiu escrever o libelo de divórcio e separar-se dela, respondeu-lhes, em relação à própria lei dada por Moisés, de que maneira Deus instituiu a união do homem e da mulher, dizendo aquilo que narra Mateus. Tendo ouvido estas coisas, eles retomaram o que lhe havia respondido quando ele havia perguntado pela primeira vez, a saber, que vos ordenou Moisés? Moisés não queria que a esposa fosse despedida pelo marido, pois interpôs essa dilação de modo que a alma mergulhada na discórdia, vencida pela redação do libelo, deixasse de fazê-lo, principalmente porque, como se conta, entre os hebreus não era lícito a ninguém, senão aos escribas, escrever cartas em hebraico. A lei, portanto, enviava o homem a quem ordenou dar o libelo de divórcio, se fosse separar-se da esposa, aqueles a quem convinha serem intérpretes prudentes da lei e dissuasores da discórdia. Com efeito, o libelo não poderia ser escrito senão por eles que, por esta ocasião e pela necessidade que, de certo modo, chegava às suas mãos, poderiam dirigir um bom conselho e, atuando de modo pacificador, persuadir o homem e a mulher ao amor e à concórdia. Se o ódio fosse tão grande a ponto de não poder ser apagado ou corrigido, então escrever-se-ia o libelo, pois seria inútil não se separarem aqueles que se odiavam a tal ponto que a persuasão de homens prudentes não poderia reconduzir à devida caridade da união. Por isso acrescentou: Jesus então lhes disse: Por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Era, pois, grande a dureza que, nem pela interposição do libelo, quando se oferecia aos justos e prudentes a ocasião de dissuadi-los da separação, não podia ser dissolvida ou corada, para que se recuperasse ou restabelecesse a caridade da união. Pseudo Crisóstomo. Ou foi dito isso por causa da dureza de vosso coração, pois, se a alma estiver purificada de desejos e da ira, é possível suportar uma mulher extremamente má.
Mas, uma vez multiplicadas na alma as preditas paixões, muitos males atingirão esta união odiosa. Assim, pois, o Senhor arrancou Moisés, que dera esta lei, da acusação feita por eles, voltando-a inteiramente sobre suas cabeças. Mas, uma vez que o que foi dito era grave, imediatamente dirigiu o discurso para a antiga lei, dizendo: Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. São Beda não disse homem e mulheres, coisa que se pretendia com repúdio da primeira, mas homem e mulher, para que fossem unidos pelo consórcio de uma única união. São João Crisóstomo. Se ele quisesse que esta fosse despedida e outra introduzida, teria criado muitas mulheres. E Deus não apenas uniu a mulher ao homem pelo casamento, mas também ordenou que este deixasse os pais e se unisse à mulher. Por isso segue, e disse Deus por Adão: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se juntará à sua mulher, fazendo conhecer pelo próprio modo de falar a inseparabilidade do matrimônio, uma vez que disse se juntará. São Beda. E de modo semelhante, porque disse se juntará à sua mulher, não às suas mulheres. Segue-se, e os dois serão uma só carne. São João Crisóstomo. Isto é, feitos de uma só raiz, unir-se-ão em um só corpo. Segue-se, de modo que já não são dois, mas uma só carne. São Beda. O primeiro efeito das núpcias é, de duas, fazer-se uma só carne. A castidade, unida ao espírito, faz-se um só espírito. São João Crisóstomo. Depois disto, introduzindo um argumento terrível, não disse, não dividais, mas concluiu: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Santo Agostinho. Eis os judeus, que julgavam agir em conformidade com a lei de Moisés quando despediam a esposa, refutados pelos livros de Moisés, que diziam que a esposa não poderia ser despedida. Semelhantemente, com o testemunho de Cristo, aprendemos aqui que Deus criou e uniu homem e mulher, e quando negam os maniqueus, são condenados, não mais por se oporem aos livros de Moisés, mas ao Evangelho de Cristo. São Beda. Portanto, o que Deus uniu, tornando uma só a carne do homem e da mulher, o homem não pode separar, mas somente Deus. O homem separa quando, em função do desejo de uma segunda esposa, despedimos a primeira. Já Deus separa quando, por consenso mútuo, em função do serviço de Deus, temos uma esposa como se não a tivéssemos. São João Crisóstomo. Se, por um lado, não se devem separar dois que Deus uniu, com muito maior razão, a Igreja que Deus uniu a Cristo não convém ser dele separada. Teofilacto Diócrida. Uma vez que os discípulos se escandalizavam como se não lhes fora plenamente suficiente o que antes havia sido dito, interrogam-no novamente. Por isso se segue. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. Pseudo Jerônimo. A segunda interrogação dos apóstolos foi dita novamente, pois era sobre o mesmo assunto sobre o qual os fariseus o haviam interrogado, isto é, da situação do casamento. E isto diz Marcos em termos apropriados. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. A intenção repetida das palavras não revela desdém, mas fome e sede, razão pela qual aquele que me come ainda tem fome, e aquele que me bebe ainda tem sede. Pois as doces palavras da sabedoria oferecem um variado sabor aos que as amam, razão pela qual o Senhor instrui os discípulos uma segunda vez, pois segue-se. E ele diz: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. Pseudo Crisóstomo. O Senhor chama de adultério estar com uma mulher que não é a sua. Com efeito, não é só mulher aquela que alguém toma após abandonar a primeira, e, em função disso, comete adultério em relação a ela, isto é, a segunda mulher que tomou. E o mesmo vale para a mulher, por isso se segue.
e se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Ela não pode, pois, unir-se a outro homem como seu próprio marido, se abandonar o próprio marido. E a lei proibia o adultério público, mas o Salvador declara qualquer adultério, mesmo não público, nem conhecido de todos, como contrário à natureza. São Beda. Mateus é ainda mais explícito. Todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Há, pois, apenas uma causa carnal para separar-se da mulher, a fornicação, e uma espiritual, o temor de Deus, como se lê que muitos fizeram em função da religião. Não há, no entanto, nenhuma causa registrada pela lei de Deus para se casar com outra enquanto ainda vive aquela que foi abandonada. Pseudo Crisóstomo. E o fato de Mateus contar que isto foi dito aos fariseus, já Marcos aos discípulos, não é contraditório, pois sucede que ele o disse tanto a estes quanto àqueles. Teofilacto Diócrida. Uma vez demonstrada a maldade dos fariseus que tentavam Cristo, agora se mostra a grande fé das multidões, que julgavam que Cristo abençoava os pequeninos que lhe apresentavam somente pela imposição das mãos. Por isso se diz, traziam-lhe crianças para que as tocasse. São João Crisóstomo. Mas os discípulos proibiam aqueles que apresentavam as crianças, em função da dignidade de Cristo. Isto é o que se acrescenta. Mas os discípulos as repreendiam. Mas o Senhor, ensinando os discípulos a pensar de modo prudente e calcar aos pés o temor mundano, recebeu os meninos e anunciou que o reino de Deus lhes pertenceria. Por isso se segue. Disse-lhes, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Orígenes. Se, pois, algum dos que professam a doutrina da Igreja vir alguém apresentando pessoas parvas, vis e enfermas que, por conta disso, são chamadas de meninos e crianças, não o proibais como alguém que, sem juízo, apresenta gente assim ao Salvador. Depois disso, exortou seus discípulos, homens já feitos, a condescender aos interesses dos meninos, de modo a serem para eles como meninos, a fim de ganhar os meninos para a Igreja. Com efeito, o próprio Cristo, tendo a forma de Deus, humilhando-se, fez-se um menino. Por isso se acrescenta, pois delas é o reino de Deus. São João Crisóstomo. E com efeito, a alma dos meninos é limpa de todas as paixões. Por isso convém que façamos por vontade própria aquilo que os meninos têm por natureza. Teofilacto Diócrida. Razão pela qual não disse, destes é o reino de Deus, mas destes tais, isto é, dos que têm pelo esforço e pelo trabalho a inocência e a simplicidade que os meninos têm por natureza. Um menino, com efeito, não odeia nem faz nada de modo malicioso, nem foge da mãe depois de apanhar dela, mas, mesmo que ela o vista com roupas sem valor, prefere-as mesmo aos trajes reais. Assim também, o que vive de acordo com a virtude da Igreja, sua mãe não honra nada acima desta, nem mesmo a voluptuosidade, esta rainha de muitos. Por isso o Senhor acrescenta, em verdade vos digo, aqueles que não receberam o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. São Beda. Isto é, se não tiverdes uma inocência tal e uma puerilidade de alma como a dos pequeninos, não podereis entrar no reino dos céus. De outro modo, ele ordena que recebamos como pequeninos o reino de Deus, isto é, a doutrina do Evangelho. Pois, do mesmo modo que os pequenos, ao aprender, não contradizes os doutores, nem suas razões, nem elaboram discursos para resistir-lhes, mas fielmente recebem o que ensinam e, com medo, obedecem e aprendem. Também nós devemos receber a palavra de Deus, obedecendo de modo simples e sem nenhuma objeção. Segue-se. Então, abraçando-as, abençoa-as, impondo as mãos sobre elas. Pseudo Crisóstomo. Convenientemente, ele abraça os que vai abençoar, como que elevando-os até o próprio seio,
fazendo-se favorável à sua criatura que, desde o início, tinha caído e dele se separado. Impôs as mãos aos pequeninos, ensinando a ação do poder divino, de acordo com o modo de proceder de outros. Impõe as mãos, mas, ao fazer isso, o Senhor não age de acordo com o costume, pois, sendo Deus, apenas preservava o modo de agir humano, pois fez-se verdadeiro homem. São Beda abençoou os pequeninos também abraçando-os, para dar a conhecer que os humildes de espírito são dignos de sua bênção, de sua graça e de seu amor. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,